lá com 3 minutos de atraso. Chegamos. Estamos aqui no segundo Batente na Rádio. E... o que mais? Só isso. Estamos aqui. Pode contar. Boa noite, Oi, gente. Boa noite, pessoal. O atraso é só charme, viu? Vamos falar um pouquinho da colaboração do site? Vamos. Oi, gente. Vou apresentar a vocês o site do Projeto Batente. Esse que vocês devem estar vendo aí. A gente fala de arquitetura, urbanismo, arte, design, interiores. Então, e a gente é uma plataforma colaborativa. Então, quem quiser fazer sua matéria, jogar teu trabalho aqui da faculdade para mostrar para todo mundo, pode mandar, viu? É só clicar aqui no Faça Parte desse Batente, que vai ir direto para um formulário, que aí você pode mandar todos os teus dados e toda a tua matéria, que vai ser massa. Manda, que a gente quer ver, né, na verdade. Exatamente, galera. E como estudante de arquitetura e arquiteto são bichos loucos, a gente iniciou, né, como todo mundo sabe, essa nova vertente do Projeto Batente, que é o Batente na Rádio. Como a gente falou no último programa, quem não assistiu, a gente vai revisar um pouquinho aqui. Nós estaremos toda terça-feira, toda semana, às 19h30, com esse programa que vai falar sobre arquitetura em todas as suas vertentes. Resumindo, a cada novo programa, um novo tema e novos convidados. Por falar em novo tema, hoje a gente vai abordar a identidade arquitetônica do Ceará. Como convidados, a gente trouxe aqui, já queremos agradecer logo, o arquiteto Alisson Matos e o arquiteto George Lins. Tudo bom, galera? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu, pessoal do Projeto Batente. Agradecemos muito, né? Queria agradecer muito o convite de vocês. Eu acho que, assim, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e acho que vai ser uma conversa bem legal. Com certeza, se Deus Massa, quiser. a gente também acha. A gente estava muito ansioso. É legal falar, gente, sobre esse tema das pautas e logo dizer que a gente aceita sugestões de pautas, né, do que vocês estão querendo ver, comentar, debater, porque esse é o objetivo do Batente na Rádio, né, trazer o foco para o debate de vários temas e vários pontos de vistas que a gente queira abordar. Uhum. A gente não comentou aqui, mas a gente está ao vivo pela Rádio Ceará News, que deu essa oportunidade para a gente ter esse espaço de conversar com todo mundo. E se você quiser mandar alguma pergunta ou entrar nesse papo que a gente vai ter agora, nessa conversa, é só mandar pelo Facebook da Rádio Ceará News e mandar pelo comentário que a gente está sempre vendo aqui para ver o que é que vocês querem saber ou alguma pergunta. Isso mesmo. Gente, vocês que acompanham o Projeto Batente, o site em si, vocês devem ter visto a matéria sobre esse tema, o texto do nosso amigo e arquiteto Alisson Matos, né? E com certeza vocês amaram o texto porque ficou incrível. Obrigado. Já queria aqui agradecer mais uma vez a colaboração. Obrigado. E esse texto era, inicialmente, né, Isso. Jorge? Era pra gente ter feito junto, né? Só que aí no momento você tava muito aperreado, né? Então, assim, tinha como sair ainda melhor com a participação do Jorge, né? Não, mas ficou excelente, não mudaria nada. inclusive esse mesmo texto foi para a página do Diário do Nordeste. Foi, Né? exatamente. Isso, onde as imagens eram de projetos Da referências- Lins Arquitetos, Isso, exatamente. Lins Arquitetos, do George. Então, acho que a gente não tinha como compor essa mesa com outras pessoas a não ser vocês. Então, E é engraçado, Ricardo, porque tudo isso assim meio que começou. Quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu conheci o Jorge assim de corredor, né, da faculdade. Nós na época lecionávamos na mesma universidade, né? E eu conheci o Jorge assim de corredor. Às vezes ele tinha ido lá no escritório algumas vezes e eu já estava com esses pensamentos sobre essa busca de uma identidade arquitetônica cearense. Eu via colegas meus falando certas coisas, querendo buscar uma arquitetura original, algo desse tipo, e eu meio que vendo uma incoerência, sabe? E quando foi um outro colega meu, arquiteto, chegou e falou: cara, tu já viu os projetos da Lins Arquitetos?
Aí eu, não, nunca vi não. E aí quando eu olhei, nossa, que coisa incrível. É isso aqui. Eu acho que esse cara tá no caminho correto. E aí quando foi, ele falou, pô, é do George. O George... o nome dele é George Lins. Aí eu, nossa, cara, o George eu conheço, pô. Eu já conheço. E depois quando eu liguei a pessoa, a criatura, né? Aí eu, pô, George, eu falei pra vontade de dar um abraço nesse cara, porque realmente os projetos da Lins Arquitetos, cara, são incríveis, incríveis mesmo. O Ale é sempre muito generoso, né? Eu sempre agradeço isso, mas os projetos dele são fantásticos também. Ele está falando muito do nosso escritório, mas ele também tem uns projetos muito bons, né? E aí ele fica só falando essas referências. Mas o legal é que a gente conversa muito a respeito disso, né? Desde que ele foi que a gente se aproximou mais. A gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer concursos de projeto de arquitetura juntos. Massa. Que a gente tem conversado muito sobre esse tema. Sempre ele puxando, né? Puxando mais para essa parte de o que seria essa arquitetura, né, contemporânea cearense, né? E eu acho que sempre é essa busca, né? Ninguém tem uma resposta do que seria, mas seria mais uma busca. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante porque o texto, o texto que foi escrito, até o Jorge falou, Ale, é tipo um manifesto, né? Ele até falou assim, é tipo um manifesto. E eu, beleza, Jorge. A ideia era fazer junto. Aí só que não deu, mas assim... É uma provocação, na verdade. Nós não temos ainda uma solução. Sim. Nós não temos uma solução. Agora, eu vi no escritório da Lins Arquitetos, e existem outros arquitetos também, que eles meio que... É algo a ser desenvolvido, né? E às vezes ficava me frustrando, porque eu vejo, às vezes, muitos arquitetos, estudantes também, olhando muito para fora, sabe? Sim. A exposição de design lá de Veneza, de não sei o que, sabe? Cara, legal, bacana, importante se referenciar, né? Até como o texto fala, é muito importante olhar para fora, mas se a pessoa quer realmente, eu acho, buscar uma arquitetura original, né? Nós temos que, além de fazer esse ato de referenciarmos com projetos externos, a gente tem que olhar para as coisas da nossa terra. Sim, certeza. Porque se nós não fizermos isso juntamente com esse exercício de buscar fora, nós vamos estar replicando, né? E você for ver, existe já exemplos disso na nossa história arquitetônica. O Lúcio Costa fez isso com a arquitetura moderna, né? Ele fez um estudo da arquitetura barroca brasileira, junto veio o estilo internacional do Le Corbusier, e houve essa mistura. Aí cai como paraquedas, né? Aqui... Ele tropicalizou o estilo junto, é uma mistura, uma mistura que hoje nós chamamos de arquitetura moderna brasileira, né? Só que ele teve influências da nossa terra, certo? E assim, isso impactou o mundo. A arquitetura brasileira moderna, ela impactou o mundo, certo? Por quê? Porque o pessoal lá de fora passou a ver algo que eles não viram, nunca viram. Sim. Então, assim, quando eu vi meus certos colegas falando sobre isso, eu ficava assim, cara, eles querendo buscar originalidade, querendo mostrar diferencial de projeto e tudo mais, e com cara de arquitetura paulista, sabe? Arquitetura paulista, nada contra. A arquitetura paulista eu acho muito bonito, muito bem desenvolvido. Tem até uma entrevista do Márcio Coogan, arquiteto paulista, né? Que ele falava que ele odiava o Niemeyer. Porque na época que era da faculdade dele, tudo tinha que ser feito no estilo do Niemeyer, no estilo moderno. Olha que interessante, porque é a mesma coisa que a gente está vendo agora. E aí aquilo ali foi desenvolvido, aquela escola foi desenvolvida, aquele tipo de arquitetura foi desenvolvido. E o texto busca só, sei lá, provocar um pouco, de a gente também buscar esse desenvolvimento nosso, de uma arquitetura cearense, né, com as nossas características, né. E assim, eu vejo que a pessoa que está mais à frente disso hoje é o George, para mim, né. Para mim é o George. Sério, Jorge, ele é teu maior fã. Eu sou fã da arquitetura do George. Que eu não tinha um fã-clube, né? E o mais incrível é que é no interior do Ceará, né? Isso é que é o mais incrível, né? A atuação mais maciça dele é em Juazeiro do Norte e no Icó, né, Jorge? Mas na região do Cariri. Na região do Cariri. Então, assim, e a arquitetura dele tem essa preocupação de trabalhar os materiais daqui, tem essa preocupação da arquitetura bioclimática, né, que nós precisamos, né?
Então, assim, o texto ele é uma provocação para desenvolvermos e talvez hoje a gente é como se estivesse na posição do Coogan na época da faculdade. Existe essa forma do modernismo muito grande de se projetar. E ele queria desenvolver um estilo dele próprio, né? Hoje, existe essa arquitetura paulista, ou carioca, que também chega aqui muito forte. E a gente tem que desenvolver a nossa. É só isso que eu acho que o texto tenta provocar, né? Buscar, né? Então, assim, ainda não há uma solução. É uma coisa a se percorrer, né? É uma coisa que eu reparo muito, que a gente vê mais coisas de fora, é porque hoje em dia a galera tá falando, Fortaleza é a nova Dubai. Eu fico, por que nova Dubai? Né? Por que a gente não tem a arquitetura, tipo, Fortaleza é a Fortaleza? E esse termo, né? Essa referência utilizada, a nova Dubai, isso é vendido pelo marketing mesmo. Coisa boa, né? Boa. Né? Eu acho que você usou, Ale, um termo bem importante da gente frisar, sabe? É um desenvolvimento, em busca do desenvolvimento, só que nosso, né? Em caixa alta, em caps look, nosso. A galera quer reproduzir o que você vê de fora com essa estimativa de venda. Você vai ter agora o novo marco arquitetônico de Fortaleza. O maior marco... Não é. Gente... Você tá entendendo? Então, tipo, a galera só tá recriando, só tá copiando e tá descaracterizando características que são importantes daqui e que, pior, não estão sendo vistas e não estão sendo debatidas. Né? Eu acho que o importante... Acho que o objetivo do texto, como você disse, né, é florar isso, né? Exato, exatamente. É interessante porque é uma autoafirmação, é a gente buscar uma autoafirmação, né? Existem as nossas características, a nossa terra, nossas dificuldades, e eu acho que a gente tem que olhar com orgulho disso, né? E ver que existe uma beleza ali a ser mostrada, a ser desenvolvida ainda, e você pensa assim, você fica fazendo comparações com padrões europeus ou padrões brasileiros mais lá da região sul, é complicado isso, né? Até a questão da análise estética, análise de certas verdades arquitetônicas que podem ser aplicadas em uma região, não necessariamente isso funciona aqui. Tá entendendo? E isso muda totalmente o parâmetro de análise da nossa arquitetura. Isso é que é lindo na arquitetura também, por causa da riqueza, da diversidade. A gente está num país que é continental, né? Então, essas diferenças, da mesma forma culturais, isso também se reflete, para se refletir naturalmente na arquitetura. E a preocupação é essa coisa de ficar tudo muito igual, né? Até que eu levanto no texto, imagine uma Londres igual a Amsterdã, que é igual a Veneza, ia ser uma tragédia para a humanidade, né? A riqueza, a diversidade é algo que deve ser estimulada, não combatida, né? Não minada, né? Por que não trabalharmos essa nossa estética daqui do nosso estado, da nossa terra, né? A gente tem muito a mostrar, né? Muito mesmo. E principalmente a questão da adaptação ao clima, né, Ale? Porque o que acontece? A gente tem se a gente não for pegar o Ceará, mas a gente pegar o Nordeste como um todo, né, a gente tem um clima característico. E aí tem um clima do litoral, tem um clima do sertão, que já são duas propostas diferentes, né? E não tem como a gente importar essa arquitetura vindo de fora. O que a gente vê hoje nos prédios de Fortaleza, nos prédios do interior, a gente atua muito no Cariri, são prédios envidraçados, sabe? E voltados para o poente, sem nenhuma proteção, né? É a Dubai, como vocês falaram, né? Isso fica muito... Nem Dubai isso fica bom, porque lá era um deserto. Isso fica bom talvez lá no Canadá, né? Talvez lá na Finlândia, em Paris, que é adaptado àquele clima. Mas para a gente aqui, não tem como a gente pensar uma arquitetura importada. A gente tem que pensar numa arquitetura do local, própria para o local. E aí talvez essa arquitetura cearense parta do princípio de, primeiro, né, se adaptar ao clima da região e depois, talvez, se prezar por materiais da região. Por que a gente precisa do mármore que vem lá da Itália, que custa R$ 1.500 um metro quadrado? Por quê? A gente tem pedras aqui na nossa região. Super coloridas, né? Super, muito mais bonitas. Por que o piso tem que vir lá, não sei da onde, de navio, e aquilo gera um preço absurdo?
Não, a gente tem a ardósia, o Ale fala muito na ardósia. Sou fã Tem da a- ardósia. Tem a pedra cariri, tem várias pedras nossas. Então, a arquitetura cearense, a arquitetura nordestina, a arquitetura do local tem que prezar primeiramente pelos materiais locais, né? Eu acho que é o primeiro passo. E isso aí vai trazer uma coisa incrível. É um tipo de coisa que talvez um europeu nunca viu. É. Ou um americano nunca viu. Isso vai gerar curiosidade nele. Isso vai gerar originalidade. Se você fica trazendo peças de chapa de cobre, peças caríssimas, às vezes de materiais que os caras já têm lá, tá entendendo? Eles já viram isso, né? E trazendo para cá é só realmente um custo de energia. Isso é insustentável, né? Era isso que eu tava pensando, sustentabilidade. Exato, isso vai contra a sustentabilidade até. O pessoal usa muito esse termo de sustentabilidade, né? Mas isso vai contra um gasto de energia, de transporte, gasto de gás carbônico, o que for, muito grande, né? Ontem eu estava vendo uma coisa muito interessante, tu estava falando da questão do sertão, né? Do nosso clima. Ontem eu estava vendo uma rara entrevista do Guimarães Rosa, certo? Lá para uma TV lá da Alemanha. E é engraçado porque o cara pediu, o entrevistador pediu para ele dizer como é o nome do livro que ele estava lançando, né? No caso, o Grande Sertão Veredas, né? Do Guimarães Rosas. E simplesmente ele falou assim, não, o nome do título não tem tradução para o alemão. Eu achei isso incrível, sabe? Tipo assim, cara, vocês não têm uma palavra que defina uma paisagem brasileira. Tá entendendo? E é isso que é interessante. A gente tem que fazer eu acho que a gente tem que buscar algo que crie uma releitura e interprete o que é nosso. E tentar desenvolver isso para a gente buscar uma estética, uma beleza, né? Da mesma forma, tem um Guimarães Rosa que representa isso muito bem, né? Um Ariano Suassuna no teatro, tá entendendo? São pessoas que revolucionaram nas suas áreas, mas o quê? Nunca fugiram das suas raízes. E eles revolucionaram, são respeitados no mundo todo, certo? No mundo, não é no Brasil, não é no mundo todo, né? Então é basicamente essa releitura e se consegue através, como o Jorge está falando, esse cuidado. O que é que a gente encara aqui? O clima. O clima é algo assim que a gente aprende na faculdade, né? Trabalha Isso é tanto, básico. conforto. Mínimo. É o mínimo, é básico, né? Só que ninguém aplica. Aí o pessoal fala assim, mas hoje tem ar-condicionado. Mesmo com ar-condicionado, diminuir a utilização desse... Se você bota como o Jorge botou aqui, uma pele de vidro virada pro poente, com aquele solzão, truando, vou até falar aqui no termo cearense, truando aqui forte. Rapaz, o gasto de energia que esse ar-condicionado tem que gerar para poder manter o clima bom ali, num ambiente de alta permanência, por exemplo, é muito grande. Isso é improdutivo. Essa questão, vocês falaram bem, em relação à preocupação com as condições climáticas, dentro da instituição, a gente como estudante, nós temos isso até mesmo como checklist, né? Você vai marcando, isso faz parte do processo de criação do projeto. Isso institucionalmente falando. Mas isso no mercado, isso não está acontecendo? Porque, tipo, a gente vê muitos exemplos... Se perde totalmente. Que são tristes. Então, esse básico, vocês acham, uma opinião própria mesmo, vocês acham que isso está se perdendo no mercado mesmo, assim? Eu não sei o Jorge, porque eu acho que o Jorge trabalha muito bem essa questão climática, certo? Pelo menos os projetos que eu vejo, mas assim... Existem, às vezes, um bom projeto também depende de um bom cliente, né? Existem certos clientes que determinam certos padrões que eles querem, né? Essa é a questão devido à facilidade ao acesso hoje de informação e tudo mais. Muitos clientes, eles vêm, às vezes, viciados, né? Com certas noções do que eles querem, certo? Mas, assim, às vezes existe exigências, né? Mas eu acho que o arquiteto, ele tem que trabalhar e ele tem que encarar isso como algo normal. E ele tem que tentar contornar essas situações, explicando o porquê, mostrando o que é que vai acontecer se for feito dessa forma. Assim, as pessoas, eu acho que elas vêm pedindo, os clientes, ou pessoa física ou pessoa jurídica, eles vêm pedindo isso de forma muito inocente, ao meu ver. Sem entender muito bem as consequências disso. Sim. Mas no mercado eu vejo pessoas pedindo esse tipo de coisa, né? Porque é aquela coisa, o parâmetro deles é o que está na mídia, muitas vezes. Um arquiteto não, um arquiteto ele vai fazer pesquisa, ele vai mais profundo, né? Ele tem outros acessos de ter acesso a referências.
Mas o que chega às vezes para um cliente, para um leigo na área de arquitetura, são as fontes onde tem maior mídia. O que é que tem maior mídia? Mercado imobiliário, aqui em Fortaleza a Casa Cor é muito forte e tudo mais. Então chega uma certa noção a eles Básica, né? que eles Rasa. encaram aquilo como uma verdade, certo? E assim, não é uma crítica ao mercado imobiliário nem à questão da Casa Cor. Eu acho que eles fazem um trabalho incrível. Tanto é que eles estão determinando como é a estética de uma cidade. Tá entendendo? Sim. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bem feito até. O papel No deles. papel deles, É. na posição deles, é incrível. Mas assim, isso faz com que as pessoas venham com certas noções que, às vezes, quando for vivenciar aquilo, não vai ser legal. E isso faz parte, eu acho que faz parte da posição do arquiteto, tentar convencer, de tentar mostrar que aquilo ali não vai dar certo. Mas que, assim, eu já encarei situações que me pediram coisas absurdas, né? Essa questão que vai contra tudo que a gente aprendeu na parte bioclimática na faculdade, né? Eu acho que a gente devia perder um pouco, viu, Ale, essa síndrome de vira-lata que a gente tem, sabe? De achar que o que vem de fora é a coisa boa, né? A certeza. nova Dubai. Com certeza. Como assim a nova Dubai? Ah, a nova Paris. Não, por que o que a gente tem aqui não é uma coisa boa, né? Por que a gente não pode mostrar para todo mundo que a gente faz uma coisa boa, uma produção boa? Por que a gente tem que replicar esse tipo de arquitetura visto, sei lá, em revistas internacionais ou prédios internacionais? Por que o mercado imobiliário já está tão engessado, já existe uma fórmula, parece que se vende aquilo e não se pode mudar, né? Não se pode mudar porque o cliente não vai aceitar. Como assim o cliente não vai aceitar, né? Como é que uma arquitetura adaptada ao nosso clima, protegida, não pode ser boa para essa pessoa, né? Então, assim, é muito do que vem de fora é bom, mas não é bem isso que a gente exato. tem que prezar, sabe? É essa coisa de tentar trabalhar uma arquitetura aqui, mas também criar nossos padrões, né? O que é bom pra gente, né? O pessoal fica complicado ficar trabalhando uma identidade, tentar buscar uma identidade de uma arquitetura aqui e ficar avaliando ela a partir de padrões externos, tá entendendo? Não é justo, é complicado. Uma vez eu conversando com outro colega arquiteto que trabalha na parte de arquitetura de interiores, e eu falando, ele falando assim, pô, tem que... Ale, mas os clientes querem, é como o Jorge falou, os clientes querem essa coisa externa, o pessoal tem que mostrar que está viajando, vendo as coisas do mundo. Cara, porque a gente não tenta desenvolver toda uma identidade imobiliária daqui? Aí, pô, mas quem é que vai fazer isso? Alguém tem que começar. Pronto, isso entra no que o Thiago está perguntando aqui no Facebook, se isso não seria falta de coragem dos arquitetos de fazer uma coisa mais funcional, se não é mais fácil você climatizar. Assim, eu pessoalmente acho que arquiteto sozinho não faz nada, tem sempre o cliente do atenção. São dois lados, entendeu? Não adianta você ter coragem para fazer uma coisa assim, com a climatização massa, tudo sustentável, bacana, se o cliente não vai pagar por isso, né? Então... Eu não diria muito coragem. Eu acho que a palavra coragem é muito, assim, de não ter coragem. Eu acho que o arquiteto tem que fazer, sempre tem que ter um pezinho na psicologia. Você tem que trabalhar a conversa com o cliente, você tem que mostrar... Não é ele chegar com um monte de foto do Pinterest ou do Google, ó, eu quero minha casa assim. Não, vamos conversar. Tem que vincular o projeto à pesquisa, né? Isso que a arquitetura, para mim, é individual, porque ela tem que ser trabalhada para aquela família, ou então para aquele uso, entendeu? Não é uma coisa que pode ser replicada. Eu queria, essa pergunta aí do Thiago, eu não usaria a palavra coragem, porque também é muito complicado, porque os arquitetos, eles estão vivendo, muitos deles vivem disso, certo? Existe a realidade que bate. No final do mês, eles têm que pagar as contas do escritório deles. Com certeza. Certo? Então, assim, eu não diria que é uma falta de coragem. A gente vive num país que é complicado o cara ter o seu próprio negócio. As cargas tributárias são muito grandes em cima. É difícil manter, né? Então, assim, é uma falta de incentivo para que o arquiteto possa ter essa liberdade de chegar e trabalhar isso, né? Por exemplo, o cara tem que fazer um projeto, tem que fazer o mais rápido possível para entrar outro projeto, para poder pagar as contas, tá entendendo? Então, assim, eu não diria muito falta de coragem, porque é complicado. Você tem um escritório, você tem que manter ele, mas eu acho que tem como ir introduzindo aos poucos, colocando esse assunto aos poucos e isso ser
desenvolvido, tá entendendo? Parece, às vezes eu vejo que, quando eu converso com alguns colegas meus, que existe uma cegueira quanto a essa questão. O pessoal Não, o escritório vai ser contratado se eu estiver viajando para ver no Casa Cor em São Paulo, ou então indo para a exposição de Veneza, ou tá viajando pelo mundo mostrando que eu vi todos os projetos do Mies van der Rohe, vi todos os projetos do Le Corbusier, tá entendendo? Nada contra isso, mas também a gente tem que tentar desenvolver essa coisa aqui dentro. E é a síndrome do vagabundo, do vira-lata, como o Jorge falou. Não podemos ter mais isso. Acho que a gente falou das referências dos projetos do George. Nós separamos aqui a página do Instagram, acho que até mesmo para situar a galera mais. Vamos falar sobre alguns? Pode ser, Jorge? Pode, claro. Com certeza. A gente está aqui com o Instagram, eu acho que... dos materiais, e se algum desse projeto teve essa tentativa junto do cliente, às vezes o cliente pediu uma coisa e você sugeriu outra, e nessa tentativa ele aceitou o uso de alguns materiais ou alguma mudança no projeto em si. Certo. É legal, você está mostrando aí vários projetos, é legal mostrar a premissa do nosso escritório, que é sempre produzir arquitetura de baixo custo. Como é que a gente produz arquitetura de baixo custo? Utilizando materiais da região. Só existe uma fórmula. E materiais geralmente brutos, geralmente crus, né? Que não precisa de um refinamento muito grande, ou seja, é a pedra de barbalha que a gente usa, né? É a pintura, é a textura caiada branca às vezes, é o concreto aparente, né? É o cobogó cerâmico. Então, são materiais crus. Aquele que você... Aí, dentro disso, né, a gente trabalha com projetos que atendam ao clima da região. É uma preocupação muito forte do escritório. Aquele primeiro que você mostrou é uma grande coberta, né? Qual é o melhor de se fazer num sol escaldante? Esse azul aí, né? Esse da ponta Esse esquerda. da ponta esquerda, exatamente. Isso é um hospital veterinário lá de uma universidade lá particular de Juazeiro, em que a proposta foi uma grande coberta, ou seja, uma grande sombra, e os prédios, tudo acontece embaixo dessa coberta. Então ela tem um pé direito bem alto, né? E aí a gente consegue ter um clima muito bom. Isso a gente vê aqui, né? A gente vê projetos, exemplos bons, o BNB do Passaré, a própria rodoviária, são projetos em que utiliza esse tipo de solução. Né? A gente tem outros, a questão, aquele outro que você mostrou primeiro, do nosso escritório, que a gente está fazendo lá, é uma coberta também que protege um volume de concreto. Né? Que esse daí já é Esse eu acho incrível, que é você botar o cobogó em cima. No teto. Né? Gente, não, que tu falou, preciso. porque assim, tu comentou sobre o sertão, ter o sol escaldante e tal, não sei o que, vou botar um cobogó no teto, né? O Jorge é o mestre dos cobogó. Ele tem uma tatu na perna que é um cobogó aqui na batata, gigantesco. Sério? Eu sou fã-clube do cobogó. Não, você tem noção, a gente... Cobogó é nordestino. Né? A gente conversou sobre esse assunto, né? Eu e o Ale, no aniversário dos meninos da Diorama, de um ano de escritório. E quando a gente entrou nesse assunto, que foi a noite toda, bem dizer, aí o Ale pegou e disse assim, Ricardo, cara... Ele colocou cobogó no teto. Aí eu fiquei assim... Não, e o legal é que eu fiquei assim... Aí eu não falei nada, porque olhando pro Ale e o Ale... Tu não entendeu? Cobogó no teto? Como assim? Caramba, tu tem que ver. E é complicado. Não é muito fácil botar um cobogó no teto. Não, assim, cara... Eu sou engenheiro, certo? Também eu sou arquiteto e engenheiro civil. Eu fico assim, cara, como é que a estrutura segura ali? Porque são várias pequenas peças, né? Eu fiquei imaginando uma viga invertida em cima, mas quando aí tem a foto de cima, não tem nenhuma viga, não tem nada travando, ou tem uma ferragem no meio, né? E eu fiquei assim... Rapaz, a gente teve que colocar uma chapa metálica, que ela tá pintada na mesma cor do cobogó e ninguém vê, né? Mas a cada 20 centímetros existe uma chapazinha, uma barra chata, singela, simples, em que a gente consegue apoiar esse cobogó. Lindo, muito simples, lindo, né? O jeitinho Assim. brasileiro quebra, o negócio aqui é jeitinho cearense. Jeitinho cearense, Agora, o que mais me apaixona no cobogó é a sombra que ele faz, né? O jogo só de pra luz dar e sombra. E esse prédio que vocês gostaram particularmente, ele está no sentido leste-oeste. Então a gente consegue ver quase que um relógio solar aparecendo
E se acabando, essa luz ela entra bem fraquinha, de repente a meio-dia ela está bem forte em cima do jardim, e depois já umas 3, 4 horas da tarde ela desaparece na outra parede. Então cria um efeito muito legal. Teve uma... já ia falar disso aí também. Essa foto é muito incrível. Não, e no teu projeto, teu TCC, tinha uma das imagens também que tu usou uma parede de cobogós e é muito parecida também, né? E essa é tijolo, viu? Tijolo. Isso é tijolo maciço. Tijolo maciço, cerâmico, empilhado com uma paginaçãozinha diferente. Só Muito isso. massa. Caramba. Só isso. Eu queria... Por isso que eu sou fã desse cara. Não é? Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook do Vinícius, e é pro George, que ele quer, o Vinícius quer saber como foi no princípio. Chegou no sertão do Ceará, como foi para aplicar esses materiais locais e como foi a aceitação do público, né, do cliente. É muito boa essa pergunta. Porque assim, depois que eu me formei em 2006, né? E fiquei aqui, minha esposa também é arquiteta, minha irmã é arquiteta e o meu pai é arquiteto, então nós somos uma família que só tem arquiteto, né? E a gente começou, eu trabalhando aqui e fazendo arquitetura de interiores, que era o que aparecia, né? Me casei com um arquiteto, então a gente tinha que pagar as contas. E de repente a minha irmã foi para o interior, né? O meu pai já morava lá, ele foi na final da década de 70, 80, né? Mas aí a minha irmã foi para lá e começou a pegar alguns projetos e me chamou para fazer junto com ela também, né? E aí a gente começou a fazer esses projetos e é muito legal porque teve um cliente que nos pediu um conjunto de casas neoclássico, com aqueles frisozinhos na parede, tudo. Eu tentei fazer isso, ficou horrível. Eu disse, Cíntia, não tem mais condições da gente fazer esse tipo de projeto, porque eu não sei fazer isso. Sabe? Eu até tentei. E aí depois, muito naturalmente, já por gostar muito da parte da arquitetura bioclimática, eu tentei ir por esse caminho. E é uma dificuldade de aceitação no início. Não é fácil, é um poder de convencimento muito grande, porque os clientes não estão preparados para aquilo, né? Não estão acostumados com aquele tipo de solução que a gente vê em todo canto. Cobogó está na casa do milionário, está na favela. Cobogó é o elemento mais democrático da arquitetura brasileira que pode existir. Mas não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente consegue ter um resultado bom, às vezes a gente tem que recuar um pouco para poder... Você imagina, às vezes, um cliente que ele passa a vida toda economizando. Às vezes aquilo ali é o projeto de vida da pessoa. Sim. Olha o nível de responsabilidade que tem em mão, né? Então, assim, você pensa que ele tem uma coisa na cabeça, que ele já viu. Nós, arquitetos, nós temos que ser excelentes vendedores, porque a gente vende algo que é intangível. Algo que não existe. Você vender um celular, vender uma caneca dessa aqui, é tranquilo, a pessoa pode ver, pode atestar, ver se ela gosta, né? Então, assim, você imagina que um cliente, ele chega com aquela ideia, ele economizou, ele pensou, não sei o quê, e aí chega pedindo pro Jorge o projeto dessas casas. E aí o Jorge chega com uma coisa que ele nunca viu na vida. E ele vai pôr, às vezes, a economia da vida dele num negócio desse, sabe? Isso é muito complicado também. A gente também não podemos ser injusto com os clientes, né? Às vezes, se o cara tem dinheiro para fazer isso uma vez na vida, ele vai usar o arquiteto ele vai ser utilizado uma vez na vida, às vezes, de uma família, né? Então, assim, é complicado porque a gente tem que tentar tangibilizar ao máximo o nosso produto que nós vendemos. Maquetes físicas, imagens 3Ds e tudo, para poder o cliente ficar mais tranquilo, mais seguro, né? Então, assim, você chega, como o Jorge falou, não, vai ser com bogó, vai ser piso de cimento queimado, vamos trabalhar aqui uma alvenaria de pilão, né? Fazer um 15 centímetros, vamos botar uma textura diferente, vai dar uma cor diferente, ficar ali. Uma coisa que o cara nunca viu e assim, cara, eu quero coisa... Sem contar que às vezes são elementos ligados como falar isso de uma maneira... Às vezes são elementos ligados à pobreza mesmo. Às vezes a pessoa liga isso verdade. Ao pobre e a pessoa não quer parecer pobre. Exato. Pô, o cara vai gastar não sei quantos R$1.000 para poder fazer a casinha dele. Ele não quer ser ligado a isso, né? Então, assim, isso é muito complicado, né? Então, como o que o Jorge falou, imagine aí o início no interior do Ceará, né? Complicado. Mas existe, assim, o nosso maior poder de convencimento hoje, para todos os projetos que a gente faz, é custo de obra.
Isso é o nosso grande poder de convencimento. O cliente chega para a gente porque sabe que as nossas obras são baratas, os nossos projetos são feitos de maneira barata. O metro quadrado final é barato, né? Então, esse é o grande poder de convencimento. Talvez tenha clientes que queiram a arquitetura cara, não é o nosso caso. Quem chega na gente já busca esse tipo de solução. Se você for ver na tabela do Ciduscom, né, do Sindicato da Construção Civil, tem o CUB lá, custo unitário básico. Todo mês é atualizado lá. Né? Você for ver padrão residencial, Minha Casa Minha Vida, é um padrão baixo de construção, certo? O valor de metro quadrado de construção que tem lá no CUB é uma coisa de por volta de R$ 1.100, R$ 1.200 metro quadrado de área construída. Claro, isso tá calculado imposto, um bocado de coisa, tudo bem direitinho, certo? Então, assim, você vê assim, poxa, R$ 1.200 o metro quadrado de área construída. Claro, isso já contando mão de obra e material, tá certo? Então, assim, você vê e tem certos trabalhos que a gente, por exemplo, que eu já peguei de projetos, que eu consegui fazer isso com nota fiscal, tudo bem direitinho, certo? Em que a gente conseguiu baixar isso para R$ 1.100 o metro quadrado de área construída, de execução, certo? Por quê? Você for ver numa construção, existem dois momentos que mais pesam no custo de uma obra. A parte de estrutura e acabamentos. Né? Então a gente está batendo forte na parte de acabamentos, utilizando materiais daqui da nossa região, que não são necessariamente tão caros. Porra, o metro quadrado de ardósia é R$ 23 o metro quadrado. Material lindíssimo, né, Jorge? Tem várias cores, fácil de trabalhar. É uma pedra resistente, tá entendendo? Então, assim, você batendo forte nesses dois aspectos faz com que o preço saia até dos padrões do que seria padronizado pelo CUB, do custo unitário básico, certo? Então, assim, o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, sim, né? Então, a gente tem que ir para esse caminho. É viabilizar mesmo, né? Viabilizar, tornar algo viável uma obra dessa, né? E isso é uma dúvida minha. Não estou trabalhando com um tipo de material que seja daqui do Ceará, nem nada, mas eu quero começar a introduzir. Qual é a dica, mais ou menos, de vocês? Que eu quero começar a trabalhar esse tipo de arquitetura no meu trabalho, nos meus projetos. Qual é a dica que vocês dariam para isso? Assim, primeiro, você precisa gostar bem, porque você vai passar isso para o cliente, né? Então, você precisa saber ali que o tijolo é bom, né? Você precisa saber ali que a ardósia é boa, que a pedra que você vai usar ali, a cariri, é boa, que uma parede de concreto crua e nua é boa, porque tudo isso são convencimentos que você vai dar para o cliente. É sempre bom você visitar, né, onde o material é feito, visitar olarias, né, saber como esse processo é, sentir a textura dele, conhecer projetos que utilizam isso. E aí é muito fácil para a gente, porque se a gente for buscar na arquitetura popular, a gente encontra isso muito facilmente, né? Isso que o Ale fala de ter uma arquitetura contemporânea popular, porque são esses mesmos elementos com talvez uma linguagem diferente. Então, você entrar numa casa em Icó, em que o piso às vezes é de tijolo, a telha cerâmica está ali à vista, o pé direito é super alto, a parede é caiada. Então, você consegue visualizar esses elementos, só que, claro, dentro da sua arquitetura, você vai produzir aquela harmonia que você vai, né, acha melhor. Mas os elementos estão aí para a gente ver, são super fáceis da gente conferir, né, em loco, onde é que está. Tem várias pedras que a gente pode ver, e tem pedras caríssimas e tem as pedras da gente. Por exemplo, lá em Barbalha tem uma pedra que é uma pedra rosada, que eles usam para fazer pedra tosca das ruas da cidade. E é uma pedra lindíssima, a gente usa essa pedra em todos os nossos projetos, a carrada dela é super barata, sabe? E é linda a pedra, é linda. É muito importante que a gente... eu não quero fazer uma crítica aqui a essas mostras de arquitetura, como Casa Cor ou qualquer outra, mas é muito importante que a gente saiba que o nosso maior público que precisa de arquitetura, não é um público luxuoso, como se quer passar essa ideia de que a arquitetura é um luxo. Sim. A arquitetura não é um luxo, a arquitetura é uma necessidade humana. Então, a gente cria abrigos para o ser humano. Então, se a gente não conseguir atender pessoas que estão numa favela,
pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, que às vezes precisa abrir uma janela no quarto dela para ter uma saúde muito boa, eu acho que a arquitetura não está sendo utilizada da melhor maneira possível. Então, quando a gente começa a trabalhar com materiais baratos, a gente começa a ver que a arquitetura pode sim mudar uma realidade, pode mudar uma situação ali das pessoas. E é dentro dessa linha que eu acho que a gente deve trabalhar. Não vai acabar a Casa Cor, não vai acabar nenhuma mostra, eu acho que tem público para todo mundo. Mas eu acho que a gente, como arquiteto, tem que se diversificar e tem que levar o básico da arquitetura para todo mundo. Aproxima até a profissão do arquiteto pro povo, né, para a população, porque hoje em dia tá muito, para que eu vou pagar um arquiteto, não sei quantos R$1.000, se eu posso contratar um pedreiro e fazer isso, entendeu? E acaba não fazendo bem e tendo que refazer e tal. Então, eu acho que esse trabalho é como tu disse, quando pega no bolso, ele vai vendo que o ideal é aquilo, entendeu? E o engraçado é porque quando a gente fala pega no bolso, é a nossa realidade, né? Do Ceará. É uma terra sofrida, né? O Patativa que falava, né? É um povo que é sofrido, né? Então, assim, essa questão de trabalhar materiais mais em conta é uma forma de viabilizar a arquitetura. É viabilizar a arquitetura, né? Então, assim... E outra coisa, você não precisa usar da mesma forma. Como o Jorge falou aqui, as casas lá de Icó tem esse piso com tijolo, parede caiada. Beleza, não quero parecer dessa forma, mas a gente pode tentar buscar releituras disso, né? Até como os sistemas construtivos, a forma que se fazia a alvenaria antigamente, aquelas paredes largas, né? Que eram uma forma com um pilão, né? Hoje você for ver uma relação similar, uma parede de concreto é feita de forma bastante similar, é uma forma de madeira, só que em vez do compactador é o vibrador, tá entendendo? E são paredes largas que ajudam na questão do isolamento térmico, tá certo? São paredes largas. Então, assim, é um tipo de arquitetura bastante resistente, forte para aguentar as intempéries, o calor, a erosão do nosso clima. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que se caracteriza a imagem de um cearense. Queira ou não, nós somos um povo que é difícil. Tudo aqui é mais difícil. O clima, ele dificulta as coisas. Então, a gente é um povo forte. Então, a nossa arquitetura tem que ser forte. Tem que aguentar essas questões. E, ao mesmo tempo, é um povo que, às vezes, não tem tanto recurso, né? E isso também tem que se caracterizar como o Jorge está falando. O Matheus, ele perguntou aqui na live, mas eu acredito que essa já seja a resposta, né? Mas ele perguntou quais seriam os elementos chaves que condensam a cultura cearense na arquitetura em si. Vocês acham que é exatamente isso, essa questão do custo-benefício, essa questão da estética, de trabalhar e mostrar outras soluções com materiais daqui, com soluções daqui que ficam bonito? Eu acho que existem princípios. Por exemplo, o que o Jorge falou da questão de trabalhar com materiais daqui para viabilizar uma arquitetura possível. A questão bioclimática, a gente tem que aproveitar os ventos da gente, temos que proteger a gente do sol, né? Então, assim, eu vejo essas duas questões muito fortes, como princípios. E é como eu falei, não existe ainda uma solução, né, Jorge? A gente está num desenvolvimento. A gente está aqui para cutucar os arquitetos, para chegar, beleza, vamos tentar. E assim, tentar buscar uma arquitetura original, certo? Existe alguns elementos que a gente pode pegar de maneira solta, que é o que a gente vê nas casas populares, né? O ladrilho hidráulico era uma coisa super presente. Lá no Cariri ainda se fabrica ladrilho hidráulico de maneira artesanal, né? Os elementos vazados todos, e aí seja trabalhando com tijolo vazado, com cobogó, né? São coisas que tem nas casas de maneira muito empírica mesmo, eles colocam isso, né? O cimento queimado, a ardósia, todos os materiais da nossa região. Mas o que eu queria ressaltar também, e aí vai mais para o lado cultural, talvez, da identidade cearense, é a cor, né? Eu não sei, aqui em Fortaleza é uma mistura, né, do que vem do interior. É uma cidade muito nova e a gente ainda tem essa cultura em formação. O Cariri é muito forte culturalmente, muito forte mesmo. E é impressionante como nos reisados, né, nas manifestações culturais de lá, a gente vê a cor muito presente.
Então, na nossa arquitetura, a gente também sempre tenta trazer um pouco dessa cor. Então, a gente às vezes abusa, né? Pinta um cobogó de amarelo, outro de ciano, de azul, outro de vermelho. Então, tenta jogar uma cor bem, bem forte mesmo, atrelada ali a uma cor mais neutra. Mas essa cor é importante ela ter, porque eu acho que faz parte da nossa cultura. Se a gente for ali para a Suécia, a gente vê prédios frios, brancos, cinza, né? Preto, muitas vezes, preto. Não é a característica da gente. Nossa característica trabalha mais puxando essa identidade. Isso que o Jorge falou, a gente tem que puxar da nossa cultura. Como ele falou, deu o exemplo do reisado, né? Tava até falando com o João, né? Da Diorama. Ele chegou e falou, Ale, o reisado, existe os personagens. Tem um Mateu. A gente estava escutando uma música do Luiz Fidelis, que é lá de Juazeiro do Norte, compositor cearense. E aí tem uma hora lá que ele fala, ficar bonito que nem Mateu, numa música dele, sabe? E o Mateu é um personagem do reisado que é o mais enfeitado, todo colorido, tá entendendo? Isso está na nossa cultura, tá entendendo? Realmente essas interpretações. Agora, assim, nós sabemos, um bom arquiteto ele tem que experimentar isso, ele tem que vivenciar, né? Por exemplo, a gente nunca vai reconhecer algo que nós não conhecemos. Sim. Nós precisamos conhecer para reconhecer. Então, às vezes falta esse conhecimento sobre nossa cultura, que é uma fonte que a arquitetura tem como beber, né? Muito forte, né? O Jorge está trazendo uma questão ainda extremamente local do Cariri, que é o reisado, né? E dali ele interpreta para a arquitetura, tá entendendo? Então, assim, eu acho isso é urgente, ao meu ver, tá entendendo? E aí sim a gente vai ter uma arquitetura original, que o pessoal lá de fora do resto do Brasil ou no mundo vão olhar, poxa, ali tem uma coisa diferente, tá entendendo? É muito melhor olhar para as casas, né, populares, antigas, nossa mesmo, aquele alpendre, né, aquela varanda convidativa. As redes, né, na varanda. A rede na varanda, do que essa arquitetura que vem de fora, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente prestar atenção mais nessa arquitetura mais popular mesmo, a gente consegue reinterpretar e fazer outras coisas muito legais sem negar isso daí, né? Porque é muito importante que essas características estejam presentes na arquitetura de hoje, porque elas eram adaptadas no clima naquela época e elas têm que continuar sendo hoje também. É tipo uma volta, né? É cíclico, né? Tipo uma volta, uma busca, né? Então, sim, isso é urgente porque nós precisamos evoluir essa escola. Vou até começar a falar assim, escola da arquitetura cearense. O pessoal não fala escola paulista de arquitetura? Vamos falar escola cearense de arquitetura. Parece começar que a arquitetura brasileira é só a escola paulista e escola carioca. Né? Exato. Essa é a hegemonia sudeste. Mas parece que o Brasil se resume, né? Tá entendendo? A gente tem a escola pernambucana, tem a escola... Tem o Severiano Porto. Lá no norte. No norte, né? Que é uma arquitetura fantástica. Tem, inclusive, várias vertentes nessa linha. Por que não pode ter uma escola cearense? O Severiano Porto é um cara que é conhecido e reconhecido no mundo, né? E trabalhou local para ser reconhecido global, tá entendendo? É basicamente isso mesmo, sabe? Dessa questão de realmente trabalhar nossa cultura, característica, o quintal, cara. O quintal é uma coisa nossa, né? O quintal é uma coisa assim, é uma característica que tem muito desde as casas antigas da história, né? E tudo assim, claro, a gente não precisa fazer igual, de repente releituras disso, né? Isso vai gerar resultados de resolução de planta, resolução de projeto, às vezes diferente, algo que nós não esperamos, tá entendendo? Eu vou cortar agora, porque o nosso tempo tá meio que, né, terminando, então eu vou começar a agradecer, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu queria conversar mais, eu queria também, já tô aqui, tipo, você já fica querendo, né, falar mais coisas, mas a gente tem que começar a encerrar. Então, eu vou só agradecer e passar pros meus amigos. A gente pensava assim, no começo, quando a gente estava formulando o programa, né, vocês vão ter mais ou menos de 45 a 1 hora. A gente, não, mas 45 minutos dá. Sobra. Não, gente. Não vai dar. Não deu no primeiro programa, não deu hoje, não vai dar sempre. E a gente espera, na verdade, que não dê sempre mesmo. Para deixar o desejo. Eu acho que o povo pedir mais. A preocupação da gente, quanto batente, quanto projeto batente, quanto batente na rádio, quanto estudantes, quanto arquitetos, é fazer esse debate, né? É conversar.
É fazer com que a arquitetura ela seja realmente assunto, seja numa mesa de bar, seja em qualquer canto. E eu acho que, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso. E, assim, eu acho que o motivo do texto ter saído, né? O motivo da gente ter conversado naquele dia e o motivo da gente ter trazido essa pauta para cá foi exatamente a preocupação de ver do que está acontecendo, da descaracterização que está acontecendo nas cidades, aqui. Então, eu acho que enquanto houverem estudantes e arquitetos que se preocupem com isso, acho que a gente vai estar sempre buscando a verdade da arquitetura. A verdade da arquitetura quanto solução, né? Quanto ela aplicada corretamente. Então, a gente agradece muito mesmo a vocês. Obrigado. Eu fico tão orgulhoso desse menino que fala bonito. Eu não sei falar assim, gente. De onde? Leonino, sol está em Leão. Quero agradecer a presença de vocês dois, ter aceitado vir aqui conversar com a gente. E eu acho que eu queria terminar com uma pergunta. O que é que vocês acham do futuro? Vocês acham que vai acabar realmente sendo a Dubai ou que ainda tem uma esperança da gente voltar às raízes? Ou fazer uma releitura? O que é que vocês acham? Eu sou sempre esperançoso, né? Então eu acho que existe sim a gente está conversando aqui, eu tenho conversado muito com a Lê, mas existem várias pessoas conversando. Exato. Né? Sobre tem o vários mesmo tema, tem escritórios trabalhando com isso também. Tem pessoas trabalhando, então acho que a gente tem um certo movimento que a gente pode defender esse tipo de arquitetura em detrimento de outra. Tá faltando a gente se achar, né? Pois se encontrar, assim. Beber uma cerveja juntos. Com certeza. E assim, eu acho que vocês, e aí eu queria parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, porque vocês têm papel fundamental nisso também. Porque o que vocês estão fazendo aqui, trazendo a discussão da arquitetura para uma rádio, né, em que tem o poder de atingir não só arquitetos, mas muita gente, né? Muita gente, isso é um papel fundamental para esse tipo de discussão. Então, vocês vão abordar vários temas, aqui a gente tem um, e esse trabalho de popularização da arquitetura vocês estão fazendo muito bem. Queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Né? Muito legal mesmo. Né? Parabéns, né? E eu, junto com a Lê, junto com vocês também, espero muito que a gente tenha uma mudança, né, nesse tratamento da arquitetura. Da mesma forma, eu também acredito, né? Como o Niemeyer fala, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem, né? Então, a gente tem que acreditar, eu acho, né? E, assim, como o Jorge falou, existem outros escritórios que também estão nessa linha, né? E a gente conhece esse pessoal, não é só eu e o Jorge que estamos ilhados, não. Tem várias pessoas esperando uma oportunidade que a gente teve graças ao projeto Batente, né? Um dia eu conversando numa festa, num bar, da festa do lado do pessoal da Diorama, a gente conversa. O importante de uma mesa de bar, né? A importância, né? Então, assim, tem um colega meu, que é o João Lucas, que fala que o Brasil se fez em festa, né? Ao entorno de festa, né? A mestiçagem, a mistura, né? Então, assim, gerou uma conversa que surgiu um convite para escrever sobre isso, que depois eu mandei para o Ricardo, né? E o Ricardo publicou no projeto Batente mesmo, né? O texto e tudo mais. Isso é uma coisa que eu já estava conversando com o Jorge. Então, assim, isso é uma onda, né? Eu acho que vai crescer. E graças realmente ao projeto de vocês, o trabalho de vocês, a Rádio Ceará News abrindo esse espaço aqui, agradecer também a Rádio Ceará News, né? Por isso aí, né? Eles estão abrindo esse espaço e, graças a Deus, precisam de pessoas proativas, como vocês, para jogar esse assunto, essas conversas, não só esse tema, mas como vários outros, para que chegue a todos. Tem gente que talvez está aqui nessa linha
E depois que a gente conversa aqui, a pessoa escuta, rapaz, é isso Abre aí a mesmo. cabeça, Abre a né? cabeça, tá entendendo? Sim. Né? Isso é que é importante, né? A coisa que a Karina disse no programa passado, para sair da cabeça tem que entrar primeiro. Exato, com certeza. Então a gente primeiro tem que falar sobre isso para esperar que as pessoas reajam a isso, né? E exato. comecem a fazer isso também. Então, muito Então, obrigado. tchau, gente. É Os hora de nossos dar amigos. tchau. 3 minutinhos, acho que é importante. Foi show, Só, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito só obrigada. ressaltar que estaremos aqui toda terça-feira, às 19h30, aqui pelos estúdios da Rádio Ceará News. Sim. Muito obrigado mais uma vez. E o nome é lindo, né? Que nome lindo, essa rádio, né? Como era escrito Ceará antigamente, né? Esse é um nome. Foi perfeito esse tema nessa rádio. Perfeito. Então, gente, ó, esperamos vocês no próximo programa, por favor. Muito obrigado à galera que comentou aqui, que mandou pergunta, a todo mundo que está assistindo, também quem não mandou pergunta, muito obrigado. Frisar que a gente vai ficar, o programa vai ficar salvo nas duas páginas, pela live na página da Rádio Ceará News e na página do Projeto Batente. Amanhã a gente também vai ter uma matéria falando sobre esse programa com o vídeo. O vídeo também vai ficar no YouTube, então para quem não pôde assistir, vai poder assistir ainda. No mais, visite lá projetobatente.com.br. Sim. Em cada convidado e na gente. Colaborem com o Batente, escrevam, mandem seus projetos, seus trabalhos. É importante a gente fazer esse link, tá todo mundo perto, a gente Bora se conversar. conhecer, né? Estreitar laços. Mais uma vez, a mesa de bar é importante. Vamos se conhecer. Eu adoro a mesa de bar. E eu acho que a gente pode terminar o programa com um comentário do Thiago, né? Que é #volta arquitetura raiz. Que ele fez parte do tema de hoje. É isso. Então, gente, muito obrigado. É isso, gente. E Muito até o obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.